brinquedo por uma criança, inclusive da minha família. Ele entrou no meu carro e começou, leque. Aí a Fernanda olhou para ele e fez, mas o que está acontecendo? Ele disse, eu estava assistindo, tio. Aí nós demos uma bronca nele, mas tem que dar bronca nos pais, não nele, né? E enquanto aí as pessoas falam assim, eu não vou comprar o CD para abençoar a vida da cantora, para abençoar, eu não vou pegar não. Aí de graça a televisão ensina tua filha, ensina teu filho, né? Eu lembro quando eu ficava em cima do Elias Silva, não sei se alguém conhece o cantor Elias Silva, conhece? Eu era pequeno, meu pai um dia levou ele para cantar na nossa igreja e eu cresci ouvindo Elias Silva. Aí eu cantava, tudo os hinos dele, e eu ficava o dia inteiro ensaiando. Eu não sabia ler nem escrever ainda, mas eu ficava voltando a fita, né? Agora é CD, mas na época que era fita, eu ainda pegava a caneta, ainda lembra a caneta? Pegava a caneta e ficava girando assim. Aí voltava, rebobinava, né? E eu ouvia e cantava, ergue agora a sua cabeça, né? Não fique triste. Hoje não, hoje é outra. Mas nessa noite, meu irmão, invista aí no teu filho, invista na tua filha. E infelizmente o evangelho custa, quando na verdade o mundo te dá de graça. Não foi assim com Jesus? A mulher gastou 450 denários, porque 300 denários do vaso de alabastro, com 300 denários do nardo e mais 150 denários do vaso de alabastro, totalizando 450. E Judas traiu Jesus por 120 denários. A mulher gastou 450 para adorar Jesus, e naquele mesmo culto Judas tinha traído Jesus por 120 denários e estava reclamando, dizendo assim, por que gastar tudo isso com ele? Por que não deu para os pobres? É dessa forma que é o crente, ele consegue gastar, porque é pouco, ele investe, então gasta com coisa bobeira aí fora, e aí ele acha que dentro da igreja é caro. Meu irmão, não importa quanto custa, invista no teu filho, invista na tua filha, invista na vida espiritual. Amém, meus irmãos? E se sobrar dinheiro, você compra o meu material também. Eu tenho, não sei quanto tempo eu tenho hoje aqui. Eu tenho um tema chamado Não Desista do Seu Milagre. Eu falo sobre 5 coisas que ocorreram pela primeira vez na vida da mulher cananeia. Muito interessante. Tem pessoas... E Jesus fez um milagre aqui nesse dia? Não. É a primeira vez na Bíblia que alguém recebe um milagre sem Jesus fazer o milagre e ela tendo ido pedir para Jesus. Se quiser descobrir, compre o DVD. Tem uma outra mensagem chamada Eu Não Tenho Marido, foi pregado numa conferência missionária também. Eu falo sobre o nome dos 6 maridos da mulher samaritana. Pastor, não tem na Bíblia. Tem na Bíblia o nome, um por um. Pastor, isso é heresia. Então, se quiser ver se é heresia ou não, pegue a Bíblia e vai estudar, ou tem um meio mais rápido e mais fácil de descobrir. Depois do culto você compra o DVD. Eu tenho uma outra mensagem chamada Marcas na Vida de um Esquecido, onde eu falo sobre o maior trauma que eu encontrei dentro da Bíblia, que foi na vida do profeta, juiz e sacerdote Samuel. Pensa você ficar 2 anos sem ninguém bater na porta da tua casa, e quando bate na porta da tua casa é para dizer que você não serve mais. A Bíblia diz que durante 2 anos ninguém vai visitar Samuel. E no final dos 2 anos, diz que congregaram todos os anciãos de Israel na casa de Samuel. Pensa em abrir na porta contente, dizendo, achei que você tinha esquecido de mim, hein, presbítero João. Achei que você tinha me abandonado, hein, Diácono Joaquim. Rapaz, já pensou? Eu falei para minha esposa que você nunca mais ia vir na minha casa, evangelista Pedro. Aí um olhando para o outro, cutucando o outro, diz, fala você. Eu vou dizer, não fala, não, fala você. Ele diz, então, Samuel, é que nós viemos aqui hoje para falar para você que nós não queremos mais você como pastor, não. Aí eu falo sobre 4 coisas que acontecem na vida de uma pessoa esquecida. Pastor, eu estou passando por isso, mas essa mensagem é para quem fez isso. Então, você fez e não lembra, compra o DVD que você vai lembrar. Eu tenho outra mensagem que fala sobre o vale da sombra da morte, o Salmo 23. Mensagem que Deus... Essa mensagem, primeira vez que eu vim aqui na igreja Assembleia do Ministério Piranga, pastor Ivair, eu ministrei esta mensagem. Eu falei sobre
capítulo 1 e versículo 6 do Evangelho de João. Alguém lembra? Lembra? Aí os irmãos lembram, graças a Deus. Então, eu preguei sobre: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E eu gravei esse DVD logo depois que eu preguei aqui. Eu achei muito bonito e mais pessoas precisavam ouvir. Então eu falo sobre um homem que marcou a história. Versículo 22 diz assim: respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado, uma parte, e também a túnica, porém, ela era tecida toda, de alto a baixo, ela não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. Isto foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Também perto da cruz estava Jesus, crucificado, e ao lado a sua mãe, também a sua irmã, a Maria, mulher de Clopas, e também a Maria Madalena, reunidas em volta da cruz. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Amém. Nós vamos nessa noite só meditar nesse texto, porque todos nós conhecemos a história da crucificação. Quem já leu ou já ouviu uma mensagem sobre a crucificação pelo menos uma vez na vida aqui? Já? Então eu vou falar um pouco disso nessa noite. Nada melhor para um culto de missões do que um texto igual esse. Porque quando se fala de cruz ou de crucificação, nós falamos de salvação. Quando nós falamos de cruz ou de crucificação, nós falamos de libertação. Quando falamos de cruz, falamos de reconciliação. Porque Paulo escreve aos Colossenses dizendo que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Então, quando eu falo de cruz, eu falo também de esperança. Porque o próprio apóstolo Paulo diz que a nossa esperança é esta, né? De que Jesus Cristo foi crucificado, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando eu falo de cruz, eu falo de evangelho. Porque todo o evangelho, ele tem como base central a crucificação. E se hoje podemos dizer somos livres, o próprio Deus diz para João, lá na ilha de Patmos, através de Jesus Cristo, no livro de Apocalipse, no capítulo 5, ele diz assim: porque para o seu Deus, ele com o seu sangue resgatou povos, tribos, línguas e nações, e fez para o seu Deus reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, quando eu falo de cruz, eu falo do evangelho, o mesmo evangelho que foi citado no texto áureo dessa noite. Ele diz que vai ter um terremoto
possa chegar quando aceita Jesus. Quando eu falo de cruz, eu falo que uma vez mais nos reunimos, porque o próprio Jesus disse: quando vos reunimos, ele diz: porque em memória de mim, vocês vão comer do meu corpo e vão beber do meu sangue. Ele diz para que todos se lembrem da minha morte. Quando eu falo de cruz, eu falo de santa ceia. Então, se eu começar a falar de cruz aqui, eu estou falando de salvação, eu estou falando de arrebatamento, eu estou falando de evangelismo, de evangelho, eu estou falando de participarmos da mesa do Senhor, porque a cruz, ela se tornou tudo isso para nós. Então, o que é estar diante da cruz? Estar diante da cruz é todas as vezes que eu e você falamos ou de arrebatamento, ou pregamos o evangelho, ou cercamos a mesa do Senhor para a ceia, ou falamos de salvação. Cruz é isso. E a Bíblia diz que nesse dia Jesus foi crucificado. O texto no versículo 22 diz que Pilatos acaba de ter uma discussão com os sumos sacerdotes. Uma denúncia muito clara aqui, porque na época não podia ter dois sumos sacerdotes, só poderia ter um, mas a Bíblia diz que tinha Anás e Caifás, mas depois um dia desse nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Porque Anás era parente de Caifás, genro, aí virou sumo sacerdote, sendo que a regra bíblica sacerdotal só podia ter um, mas virou dois, porque família, e ficou dois. Virou. Aí Paulo um dia foi brigar, nem ele sabia mais quem era o sumo sacerdote, tanto sumo sacerdote, que o rapaz disse: você está lançando sorte como sumo sacerdote. Perdoa, irmãos, eu nem sabia que ele era. De tanto sumo sacerdote começou a existir na hora. Mas a Bíblia diz que eles começaram a brigar com Pilatos. Aí Pilatos diz: olha, o que eu escrevi. Porque esse cara revoltado, porque Pilatos colocou lá a epígrafe em cima da cruz de Jesus, ao rei dos judeus. Aí os sumos sacerdotes: ele não é nosso rei, não. Aí eu acho que foi o Espírito Santo que escreveu por Pilatos, só pode, porque Pilatos diz: o que eu escrevi, está escrito. Aí toda hora da crucificação, o sumo sacerdote tinha que ficar olhando lá: rei dos judeus, rei dos judeus, rei dos judeus. Ele ficou olhando lá, não tinha o que fazer, tinha que olhar e pronto. Ele diz: o que eu escrevi. Mas isso também é uma outra mensagem que eu prego outro dia, eu venho para falar isso. Eu quero falar sobre a cruz, o maior, aleluia. É gostoso falar desse assunto, não é? Eu não sei porque que o povo não gosta muito, porque você olha, quando fala de missão, quando fala desses cultos, não bomba, né? Como diz na minha região, não dá ibope, né? Mas a Bíblia diz que Jesus estava crucificado. E surgem alguns personagens em volta da cruz. O tema da mensagem de hoje é essa: quem somos nós diante da cruz? Quem somos nós diante da cruz? A Bíblia diz que a primeira pessoa, ou as primeiras pessoas que estavam perto da cruz, eram os soldados. Os soldados estavam próximos da cruz. Jesus crucificado, do lado Maria, a irmã de Maria, a Maria mulher de Clopas, a mãe dos dois homens, Tiago e João, os apóstolos. Estava do outro lado a Maria Madalena, que Jesus expulsou os 7 espíritos malignos, e mais do outro lado João, o que ele mesmo chama de amigo, o discípulo amado. Do lado de cá os soldados. A Bíblia, nós precisamos conversar com ela, precisamos nos comunicar com ela para a gente poder extrair o que tem dentro dela. Então imagine comigo Jesus crucificado, todo mundo triste, todo mundo amargurado, um cenário cruel, um cenário ruim de se ver. Mas os soldados estavam lá discutindo. Agora imagine eu chegando e falando para os soldados: viu? Você viu, Jesus está crucificado ali. Que coisa ruim. Diz: olha, depois nós conversamos. Ele diz: então, mas olha, Jesus está crucificado ali. Ele diz: calma aí, mas nós estamos discutindo um negócio aqui, estamos vendo um negócio aqui. Ele diz: mas é Jesus que está crucificado. Ele diz: por favor, rapaz, nós estamos discutindo um negócio muito sério. Ele diz: mas Jesus, ele diz: tanto faz, rapaz, Jesus, João, José,
Vocês estão discutindo, nós estamos discutindo aqui sobre a túnica tecida em um só fio. Ele diz, é porque nós já dividimos a capa, pegamos uma parte da roupa dele e dividimos em 4 partes. Mas essa daqui, dá dó de estragar ela está muito linda. E essa daqui nós vamos fazer um sorteio, nós estamos discutindo aqui para ver para quem vai ficar. Essa tem que ficar para um de nós, e eu quero que seja eu, aí o outro, não, é minha. E tinha 4 soldados para se dividirem em 4 partes. Então tinha 4. Os 4 soldados dizendo, é minha. E o outro, não, é minha. E brigando. E Jesus crucificado. Não entendi, pastor. O primeiro tipo de comportamento das pessoas diante da cruz, ou diante do altar, ou diante do evangelho, ou diante da ceia, ou diante de uma pregação sobre salvação, são as atitudes dos soldados. Quem são os soldados diante da cruz? Os soldados diante da cruz são os indiferentes. Não entendi, pastor. São aqueles que não importa o que está sendo pregado aqui, não importa o que está falando na igreja, não importa os louvores que se cantam, não importa a palavra que se prega, não importa o tipo de culto que é, não importa nada, o importante é a túnica. Ninguém toca na túnica dele, senão ele vira um leão. Mas agora, se Jesus está sendo crucificado, deixa para lá. Agora, se a mensagem está sendo pregada, e se agora foi feita uma peça teatral sobre arrebatamento, eu não quero saber de arrebatamento. Ninguém toca aí na minha túnica. É aqueles que vêm para a casa de Deus, que vêm para diante da cruz, mas ele não quer saber da cruz, ele quer saber da túnica. Pela túnica ele briga, pela túnica ele discute. Ai, se tocar no dom dele, ai, se tocar nele, se não deixar ele cantar na igreja, ele briga, se não deixar ele pregar, ele briga, se tirar ele da função que ele estava, ele briga. Mas nós não estamos aqui para brigar por túnica, nós estamos aqui para ver Jesus Cristo. Nós não viemos aqui atrás de túnica. É incrível que nesses últimos dias todo mundo quer tirar proveito da cruz, mas não quer participar da cruz. Ele quer a túnica, mas ele não quer passar pela cruz. Ele quer a túnica, mas ele não está nem ligando para quem está na cruz. Ei, tem pessoas morrendo lá fora, mas você está brigando pela túnica. Tem pessoas indo para o inferno e você brigando pela túnica. Tem pessoas que estão sofrendo e você brigando pela túnica. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus vai te despertar para voltar a olhar para a cruz. Que mensagem foi pregada? Nem sei. Saiu o louvor do fulano, nem prestei atenção. O pastor disse que vai tirar você da liderança. Opa! Ele falou isso? Na túnica ninguém mexe. Nós somos crucificados com ele, diz a Bíblia. Você precisa viver o momento da cruz. Qual é o momento da cruz, pastor? É aquele momento que você precisa sofrer com a igreja, pagar o preço com a igreja, evangelizar com a igreja, jejuar com a igreja, orar com a igreja. Mas não, você é indiferente na igreja, a tua presença é de indiferença. Tem pessoas chorando por causa da cruz de Cristo, por causa do evangelho, por causa do arrebatamento, por causa da palavra de salvação, por causa da palavra de esperança. Tem gente chorando do teu lado porque está sentindo a peça que foi feita aqui, mas você está indiferente, você está no mundo da luz.
túnica não. Aleluia! Quem somos nós diante da cruz? Meu Deus! Quem somos nós diante da cruz? Primeiro soldado, os indiferentes. Segundo grupo diante da cruz. Aí a Bíblia diz assim: e um pouco mais próximo da cruz estava, oh aleluia, Maria. Vamos pular, vamos para Maria, a mulher de Clopas. Tinha uma outra mulher olhando para a cruz. E a mente dessa mulher começa a viajar. A mulher de Clopas. Quem é a mulher de Clopas? É a mãe de Tiago e João. E ela está olhando para a cruz e pensando na mente dela. Um dia eu tive a oportunidade de falar com ele. Me lembro como se fosse hoje. E ela está olhando para a cruz e ela se lembra, sabe de quando? Ela se lembra do dia que ela chegou para Jesus, depois de uma mensagem, chamou Jesus no canto e disse assim: mestre, no teu reino faz o seguinte: ordena que o meu filho senta um à tua direita e o outro senta à tua. Aí ela está olhando para a cruz e ela dizendo: um dia eu pedi para ele colocar um à direita e outro à esquerda. E Jesus olhando para ela. Jesus só faz assim para ela. Eu não entendi, pastor. Você entendeu? Aleluia! Quem estava do lado direito de Jesus naquele momento? Hã? Quem estava do lado esquerdo de Jesus naquele momento? Aleluia! E aí, quer uma direita e uma esquerda também ou não? Vai querer? Quem é Maria, mulher de Cleopas, diante da cruz? Maria, mulher de Cleopas, diante da cruz. São aqueles que têm vivido o evangelho do imediatismo quando se trata de bênção, mas de adiamento quando se trata de prova. É aqueles que pensam que existe glória sem cruz. São aqueles que imaginam que a vida vai ser só vitória, mas não existe o momento da crucificação. Jesus está olhando para ela dizendo: e aí? Não vai querer uma direita e uma esquerda não? E ela olhando para a cruz dizendo: eu não imaginava que tinha que ser assim. Oh, Ramacaxi. Não existe glória sem cruz. Ele diz que é só aqueles que morreram com Ele, que foram crucificados com Ele. Aí ele diz: ressuscitarão comigo e reinarão comigo. Nós não podemos pregar um evangelho que oferece o trono e a glória, mas que primeiro não mostre para ele que existe uma cruz para se passar. E é só depois da cruz que tem glória. Tiago é preso. Aí chamam Tiago e dizem para eles que o vão prender e que vão matar. Ele diz: vocês vão me matar? Disseram: vamos. Ele diz: então faz o seguinte para mim, porque eles estavam perto. Meu irmão, eles estavam perto. Eu vou dizer mais. Ô mãe, fala lá com Jesus lá, só dá uma moralzinha com ele. Fala para ele colocar eu de um lado, o maninho do outro. Fala, ele vai ouvir. A senhora é tia dele, porque a Bíblia diz que era a irmã de Maria. A senhora é tia, ele vai ter que ouvir. Aí
Aí Maria chega dizendo assim: viu, Senhor, ordena lá no teu reino que um senta à tua direita e outro senta à tua esquerda. Eles são família, é um parente. E os dois lá no canto. Depois você lê na tua casa. Os dois lá no canto, quietinho, ouvindo a resposta. Aí Jesus disse assim: se eles beberem do cálice que eu beber, que cálice é esse? É o cálice do Evangelho de João 17, do Evangelho de João 14. Oh Pai, esse passa de mim, todavia, ele se beber do mesmo cálice que eu, passou os anos, Tiago está preso, e vem a notícia: chegou a hora da tua morte. Ele disse: eu posso escolher como eu vou morrer. Nós pensamos em espada. Ele disse: não, espada não, pode ser outro. Ele disse: que jeito? Ele diz: eu quero morrer sendo crucificado. Aleluia! Aleluia! Maravilha! Se mais crucificado, ele diz: não só crucificado, mas me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não quero ser igual a ele, eu quero ser, quem sabe, mais do que ele. Se ele morreu de cabeça para cima, me crucifica de cabeça para baixo, deve doer mais. Eu preciso mostrar para ele que eu vou beber do mesmo cálice que ele bebeu. Quando Tiago morre aqui na terra, lá no céu, Jesus olha para ele e diz: não tem jeito não, rapaz, você entendeu que precisa passar pela cruz. Cruz é o que fica entre você e a vitória. Cruz é o que fica entre você e a glória. Quer passar pela cruz hoje? Está disposto? Pastor, eu quero ser. Então você vai ser. Diga para a pessoa que está do seu lado: tem uma cruz te esperando. Aleluia, aleluia. Terceiro, quem somos nós diante da cruz? Aí vem Maria, a mãe de Jesus. Maria está olhando para a cruz e pensando: o que eu faço agora? Porque toda mãe, ela assume o problema do filho, é ou não é? O filho pode não valer nada. Ela assume. Esses dias passando uma reportagem dizendo que a mãe foi lá na delegacia falar: olha, meu filho fez isso, mas ele fugiu, mas eu vim aqui, me leva no lugar dele. A mãe, ela faz isso. Agora eu quero que você imagine Maria olhando para Jesus e pensando assim: eu queria estar no lugar dele ali. Eu não queria ver meu filho sofrer desse jeito, piorando. Ela está com um sentimento de tarefa não cumprida, de obras não realizadas. Por que, pastor? Porque ela cresce. Quando Jesus vai crescendo, ela com aquele cuidado de mãe com Jesus, dizendo: cuidado aí, meu filho, cuidado aí. Um dia ela perde Jesus na festa, fica 43 dias procurando Jesus, porque a Bíblia diz que, acabando a festa da Páscoa, que eles descobriram que tinha perdido Jesus, e a primeira coisa que um judeu faz é ir primeiro no templo, leva o seu animal, oferece, e depois vamos fazer a festa, e a festa dura 40 dias. Então eles ficaram 40 dias, aí mais 3, porque foram embora, lembra, no meio do caminho descobriram que tinha Jesus, aí voltaram, procuraram Jesus por 3 dias até achar ele no templo. 43 dias ela perde Jesus. Quando ela perdeu Jesus, José, eles voltam correndo e depois se lembram onde estava Jesus, e eles estão lá no templo. E quando ela chega lá, diz: eu e o teu pai estávamos angustiados te procurando. Ele
sabe que eu estou cuidando dos negócios do meu pai? Anulou toda a atividade maternal e paternal naquele momento dela. Uma mãe ouvir isso de um filho dói. Segundo, nas bodas em Caná, já grande, a Bíblia diz que acaba o vinho. Ela manda chamar Jesus. E ela diz assim, vai lá e fala para ele que a mãe dele falou que acabou o vinho. Ele olhou e disse, quem é minha mãe? Quem é? Irmão, para nós até enfeitamos essa cena e dizemos assim, porque minha mãe e meu pai são aqueles que fazem a vontade do meu pai que está no céu. Aí o povo, mas para uma mãe ouvir alguém chegando e dizer assim, por nada não, mas ele perguntou quem que é a mãe dele. Machuca. E eu não sei porquê, não sei se foi proposital, mas desse dia em diante nunca mais aparece nada a respeito de Maria. Ela some do cenário. Você vê Jesus na casa de Simão Pedro, você vê Jesus na casa de outros dos publicanos, e você nunca mais vai ouvir a seguinte frase, e Jesus e sua mãe estavam na casa, e outra vez Jesus foi para casa, nunca mais aconteceu isso. Ela desaparece. Sabe quando é que ela aparece novamente? Depois de 3 anos diante da cruz, olhando para Jesus e pensando, porque alguém deve ter olhado para ela e dito assim, olha, sabe, eu acabei de passar ali perto do Calvário e está um movimento estranho lá, os amigos que estavam com vocês, a família, estão todos lá na cruz lá, não sei não, viu? Falaram para mim que é Jesus que está sendo. E ela sai correndo e vai atrás. E quando ela chega, ela vê que é Jesus mesmo. E ela pensa, tudo que eu fiz, eu nunca pude ter nada. Ela teve que abrir mão do título de mãe. Ela teve que abrir mão de lidar com ele como mãe, porque ele sempre deixou bem claro, meu negócio não é com você. Você só me gerou, só foi o que trabalhou, o que me guardou durante os meses. Mas eu sou fruto do Espírito Santo e sou filho de Deus. Maria traz consigo essa frustração materna. E ela pensa, eu fiz tudo. E olha ele aí, agora eu não posso fazer mais nada. Acabou, eu nem experimentei. Eu nem pude ser mãe de verdade. Meu Deus. Jesus olha para ela na cruz. Ela olhando para Jesus. E Jesus conhece o coração dela. E Jesus olha para ela e disse, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Em outras palavras, ele está dizendo assim, eu não fui o que você esperava que eu fosse. Eu não pude te oferecer o que você esperasse que eu oferecesse. Nos dias da mãe não deu para nós passar junto. Não deu para eu estar lá comemorando com a senhora o dia das mães. Não deu certo. Não foi para isso que eu vim. Mas ninguém que faz alguma coisa por mim volta frustrado. Ele olha para ela e diz, aí mulher, eis ali o teu filho. Ele está dizendo, ele vai te recompensar. Ele vai fazer por você o que eu não fiz. Ele vai cuidar de você o jeito que eu não pude cuidar. Eu vim aqui nessa noite dizer para você que ninguém que vai diante da cruz volta despeitado, vazio, desanimado, frustrado. Se você prestou alguma obra para Jesus no Evangelho, se você algum dia fez alguma coisa pela obra de Jesus por missões, se algum dia você fez alguma coisa pela igreja do Senhor, Ele manda eu te dizer nessa noite, você não vai ficar sem recompensa. Ele arrumará um jeito para te recompensar. Maria, mãe de Jesus. 4, João. Ele diz aí, filho, eis aí a tua
João está olhando para a cruz e está se lembrando de fazer algumas indagações. Olhando para a cruz, ele se lembra de quando Jesus o chamou. Olhando para a cruz, ele se lembra dos cultos que ele participava com Jesus. Ele se lembra de um culto que ele estava e Jesus pregando, e de repente ele não leva na paciência. Ele chega perto de Jesus e fica assim: Jesus. E Jesus pregando, mas por meio do sermão ele chega e Jesus pregando, mais um pouquinho ele não leva na paciência. Ele chega e Jesus pregando. De repente, no meio do sermão, ele para do nada e... Ele olhando para a cruz dizendo: nós já tivemos cada momento bons. Quem é João? João é aquele que Jesus confia. Por que Jesus confia? Porque já deu demonstração de amizade. Aleluia! Oh, aleluia! É aquele que não está no culto só por estar. Ele quer ter um contato maior com Jesus. Ele está olhando para a cruz e pensando: se o Senhor estivesse aqui agora, eu ia te dar um abraço. E Jesus olha para ele e diz: eu vou fazer algo melhor para ti, João, porque em você eu confio. Olha o que ele fala para João. Ele diz: filho, eis aí a tua mãe. Ele estava dando a maior responsabilidade que podia ser dada naquele momento para João. Ele estava dizendo: ela acha que eu não fiz muita coisa para ela, mas você vai continuar da onde eu parei. Você vai suprir tudo aquilo que eu não pude dar para ela. Em outras palavras, ele estava dizendo: você vai continuar de onde eu parei. A Bíblia diz: e foram juntos para a sua casa. E a Bíblia diz: e recebeu-a em sua casa. Quem é Maria nessa história? Nada mais é do que a igreja de Cristo. E alguns são aqueles que Jesus escolheu para levar para casa, para receber como filho, para cuidar, para zelar, para cultivar. Nós somos os Joãos dessa geração. Jesus confiou em você. Aleluia. Aleluia. Falece Maria, morre Maria. João continua pregando. Aí agora morreu Maria, ele sai para pregar para fora. Em uma das mensagens foi preso, foi parar na ilha de Pátimos. Jesus já fazia aproximadamente 65 anos que já tinha ido embora. João lá na ilha de Pátimos, velhinho, cansado. E de repente o capítulo 1, ele diz: eu fui tido como morto, mas uma voz ecoou, dizendo: João! Eu sou o fim.
foi Maria Madalena. Ela olhando para Jesus e pensando: olha, o primeiro culto que eu participei, da igreja que ele pastoreava, cheguei cheia de demônio, depressiva, oprimida, a vida toda bagunçada. Na hora que ele pôs a mão em mim, repreendeu. Oh, aleluia. Olha o currículo de Maria Madalena. No primeiro culto saiu liberta. No segundo culto já chegou com dízimo para dar para o pastor Jesus. A Bíblia diz assim: e as mulheres serviam a Jesus e ajudavam com suas fazendas o seu ministério. Primeiro culto, liberta. Segundo culto, já levou oferta. Terceiro culto, vaso de alabastro na mão com nardo puro, olhando para o povo. E ela olhando para Jesus, se lembrando disso. E Jesus olhando para ela e lembrando disso. E de repente ela vai no primeiro culto. Ela pega o vaso e derrama sobre a cabeça de Jesus. Derrama tudo, ela lava os pés de Jesus e com os próprios cabelos começa a enxugar. Aí Jesus olha para o Judas, Judas, você não entende nada disso. A quem mais perdoou, mais amou. Você não sabe o que essa mulher era. Tem um crente lá na minha igreja, lá um irmãozinho novo convertido, saiu da cadeia faz uns 2 meses que ele saiu da cadeia. Era para ele cumprir prisão até 2017. Do nada chegou um alvará de soltura para ele. Aí ele fica no culto, o culto inteiro assim, ó. Ele chega em mim e abraça ele e fala: oh, meu pastor, ele já começa a falar em língua. Aí abraça e fica 2 horas, ele soa. Aí ele vai abraçar outro, ele vai indo. O culto, você está assim, a paz do Senhor, meus irmãos. E ele está assim: glória, 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 glória. Eu dei um terno para ele, peguei, dei um terno para ele, coloquei o terno no corpo dele. E aí na hora que ele usou o terno, ele já começou a chorar, falar línguas estranhas. E já no meio da rua, aí um irmão chegou em mim e está falando para nós assim, falou assim: pastor, que lá o João. Eu falei: mas que João? Porque tem 4 João na igreja. Aí disse: o João louquinho. Aí eu falei: louquinho é porque você não sabe porque ele é louquinho daquele jeito. Você não sabe porque que ele é louquinho daquele jeito. O povo era dessa mulher fazendo esse monte de lambança, sujando tudo a minha casa, derramando. Mas você não sabe que ela era uma endemoniada. Mas Jesus repreendeu o demônio dela. Porque João 11 não é o mesmo de Lucas 14. Lá vai Maria no culto. Ela quebra o vaso. Oh, aleluia. Aí Jesus, para provocar, diz assim: a partir de hoje, aonde o evangelho for pregado em toda parte. Agora fala para mim, quando que vai acontecer o arrebatamento? Quando o evangelho for pregado?